Meus irmãos, eu quero fazer uma leitura da mensagem. Logo após esta leitura, nós teremos um solo pelo nosso irmão Marquinhos Leite, que tem tudo a ver com aquilo que vamos estar pregando e falando nesta noite. E após o solo, então, nós voltaremos para orar por nossas crianças e por nossas vidas. Eu convido você a abrir a palavra de Deus, a voltar ao texto de Lucas, capítulo 15. Há 2 domingos atrás, há 15 dias, pela manhã, nós falamos sobre atitudes de quem precisa de perdão. E nós focamos olhando para algumas atitudes daquele filho pródigo, chamado filho pródigo. E nós vimos como ele precisava ter a atitude de reconhecimento do erro, em primeiro lugar. Ele precisava ter a atitude de arrependimento, não só reconhecer, mas se arrepender, arrependimento pelo erro. Ele precisava ter a atitude do pedido de perdão. Ele precisava ter a atitude de reparação e a atitude de mudança. Então, estas 5 atitudes nós abordamos no domingo pela manhã, está à disposição se você não estava aqui no culto ou deseja assistir, no canal do YouTube da igreja, no IPE Oficial, tratando sobre essas 5 atitudes que o filho pródigo nos ensina: reconhecimento do erro, arrependimento pelo erro, pedido de perdão, reparação e mudança. E eu terminei aquela mensagem da manhã dizendo cenas dos próximos capítulos. E eu gostaria então de terminar tratando então sobre não as atitudes de quem precisa de perdão, mas as atitudes de quem concede perdão. O que é que nós podemos aprender nesta parábola, pensando e refletindo sobre as atitudes de quem concede o perdão, de quem concede. Lucas capítulo 15, eu quero novamente ler os versículos 1 e 2, como fizemos há 15 dias. A partir do versículo 11, eu quero ler para que você possa entender o contexto. E nós vamos focar a nossa mensagem a partir do versículo 20, para que possamos compreender, então, sim, as atitudes de quem concede o perdão. Se você puder ficar de pé, vamos colocar de pé. Nos diz a palavra de Deus, Lucas 15, versículos 1 e 2... Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E nós esclarecemos que os publicanos eram os cobradores de impostos daquela época, eles eram muito odiados pelos judeus. E pecadores, naturalmente, de forma geral e também aplicado, às vezes, àquele grupo de pessoas que teve acesso até à palavra de Deus, mas que não quis segui-la. E então era uma forma também das pessoas da época chamarem os publicanos e classificarem como se fossem eles também um grupo especial de pecadores, era uma forma de destacá-los, né, nesse âmbito do pecado. Esses publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este, se referindo a Jesus, este recebe pecadores, e não só recebe, pior, come com eles. E Jesus então conta 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, e conta então a partir do versículo 11 a parábola que nesta mensagem nos interessa, a parábola do filho pródigo, chamada do filho pródigo. A partir do versículo 11 diz: continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Porcos era o tipo de animal proibido na lei de se comer. Você quer agredir um judeu, chame ele de porco. O mundo islâmico sabe disso. Chame um judeu de porco.
e você vai estar ferindo profundamente um judeu. Era considerado um animal imundo, impróprio para o consumo. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E a partir daqui, o texto que nos interessa para esta noite. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Nós vamos nos assentar, feche seus olhos, vamos ter esse louvor especial. Reflita sobre a letra, sobre este louvor que fala desse amor tão grande desse Pai, dessa compaixão e desse perdão tão grande de Deus para os nossos corações. Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar, procurando o vulto conhecido. Espero que avistar quem dizia eu já está perdido. O seu amor é tão forte, mas que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela no tardes, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde se debruça no portão. Mais um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu, abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, caçam logo os seus pés, milagre.
melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mas que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. O seu amor é tão forte, mas que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. Deus seja louvado por tão grande amor. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. Se você já viu o deserto do Negueb, pelo menos em vídeo, nunca estive lá, mas é belíssimo como quando as chuvas vêm e aquela terra toda árida, ela é inundada por essa água. E aí você pensar, o amor que arrebenta um chão tão seco. Mais fácil secar os mares e apagar a estrela Antares que arrancar o amor do seu coração. É mais fácil secar os mares, e a gente entende, humanamente falando, impossível. É mais fácil apagar a estrela Antares. E alguém certa vez disse... você conhece, já viu? Não, eu já ouvi tanto esse cântico, acho belíssimo, mas eu nunca tive a curiosidade de pensar, que estrela é essa Antares? Imagine uma estrela 700 vezes mais forte do que o Sol. É mais fácil apagar uma estrela dessa, por mais forte que seja, do que arrancar o amor do coração de Deus Pai por nossas vidas. Deus nos amou em Cristo Jesus. Eu quero convidar as crianças à frente. Nós vamos orar por elas, por nossas vidas nesse momento. Vamos orar ao Senhor, vamos fechar os nossos olhos, todo mundo de olhinho fechado. Vamos falar com Deus, ninguém conversando, ninguém brincando. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós te louvamos porque ninguém pode arrancar o amor do teu coração. E porque o Senhor nos amou, o Senhor nos tem nas suas mãos. E ninguém pode arrancar-nos do teu abraço amoroso. É o Senhor quem perdoa os nossos pecados, quem nos purifica, quem nos lava, nos abençoa e nos coloca de novo, de volta no caminho. É o Senhor quem nos coloca de volta na casa, na família, quem nos recebe para os teus longos braços de amor, Senhor. Nós te louvamos pela justiça que não termina na letra, mas pela justiça que se revela em misericórdia, compaixão e amor, como o Senhor teve, tem e continuará tendo sobre as nossas vidas e sobre todos aqueles segundo a tua vontade e o teu propósito predeterminado desde antes da fundação do mundo. Nós te adoramos por Jesus, que veio para perdoar os nossos pecados e morrer na cruz do Calvário, sendo a maior manifestação do teu amor por nós, Senhor. Nós somos imerecedores, indignos, e nos maravilhamos diante de tão grande amor. Nos ajuda a aprendermos com o pai desta parábola, que representa o Senhor. Nos ajuda a aprendermos a perdoar o nosso próximo. Nós clamamos porque precisamos disto, do perdão não só do Senhor para os nossos corações, mas que o Senhor nos ensine a também perdoarmos o nosso próximo. Te oramos assim, Pai, clamando pelo perdão dos nossos pecados mais uma vez, em nome de Jesus e para a glória dele, hoje e sempre. Amém, Senhor.
Vivemos, irmãos, num mundo muitas vezes tão carente de perdão. Precisamos do perdão onde nós moramos, os nossos vizinhos, quando às vezes os incomodamos. Precisamos perdoar quando também nos incomodam. Precisamos do perdão dentro de casa, na família. Precisamos do perdão nos relacionamentos dentro da igreja. Precisamos do perdão onde trabalhamos, onde estudamos, ou seja, por onde quer que nós nos movamos, nós vamos precisar não só receber perdão, mas também dar perdão. Promover o perdão, valorizar o perdão. Assim como nós fomos também perdoados em Cristo Jesus. E a parábola nos traz então esse ensinamento tão profundo de um pai perdoador que aqui representa a pessoa de Deus, o Deus que perdoa. E Jesus conta, como disse no início, essas 3 parábolas, e não esqueça, Jesus estava rodeado com publicanos e fariseus. Jesus havia convidado um publicano muito conhecido, Mateus, para segui-lo, para ser um discípulo e apóstolo dele. Mateus deu um banquete na sua casa, estaria se despedindo da coletoria e seguindo então o chamado do Senhor Jesus Cristo. Naturalmente convidou publicanos, pessoas que trabalhavam com ele, pessoas amigas, e ali estava o banquete dado e Jesus na casa de Mateus. Também fariseus e escribas estavam por lá, e era muito comum que as pessoas ficassem espreitando. Não sei se você já esteve tentando entrar, furão de festa, tentando invadir uma festa que não era sua, ali e tal, para ver se alguém dizia, quer entrar também? Venha, por favor, entre. E fariseus e escribas, então, ficavam olhando o movimento, quando, às vezes, não eram eles mesmos convidados, também para banquetes assim. E foram várias vezes que Jesus esteve lidando com esse grupo de pessoas. E eles condenaram, murmuraram em relação a Jesus, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. E Jesus vai justamente contar 3 parábolas, como dissemos, da ovelha perdida, da dracma perdida, e chega agora uma parábola tão próxima de seres humanos. Não só de um, mas de 2 filhos perdidos. Os 2 filhos perdidos, diante de um pai tão amoroso e tão perdoador. Que maravilha podermos contar com esse perdão de Deus para as nossas vidas. Eu não sei se você valoriza, se você para pensar, às vezes, nesses momentos de confissão, de uma oração em que um presbítero, um pastor está fazendo uma oração aqui de confissão, de modo, uma oração comunitária, como temos na Bíblia, mas aí você para e diz, Senhor, obrigado pelo teu perdão. O Senhor estendeu o seu perdão sobre a minha vida. Nós começamos o culto orando, dizendo, Senhor, nós estamos aqui por causa do teu perdão, sim. Por causa do perdão do Senhor, nós somos igreja. Ele nos concedeu perdão. Mas quais são as atitudes de quem concede perdão? O que é que nós podemos aprender olhando para este pai da parábola? Me permita, então, ver algumas atitudes que alguns podem até considerar como valores. E a primeira atitude que eu gostaria de colocar, olhando para o que a palavra de Deus nos fala, é a atitude de compaixão. Olha o que está aí no versículo 20. A Bíblia diz que quando esse filho arrependido, depois de tudo que é falado anteriormente sobre ele, toda a sua condição, e tratamos um pouco sobre esse filho, eu repito, se você puder em algum momento, volte 15 dias, dê uma olhada lá no canal do YouTube, coloque aquela mensagem, vai ouvir e pensar no que aconteceu com aquele filho. Como foi que Deus trabalhou, porque é também a nossa história, é a nossa história de volta para os braços do Pai. E aí o que acontece na hora que nos voltamos para o Pai? Que somos atraídos por esse Pai, o filho lembrou-se do Pai, da casa do Pai, do que se tinha na casa do Pai, e então decide voltar. A primeira lição é a lição de compaixão. O versículo 20 nos diz, e levantando-se então esse filho, e levantando-se foi para seu pai. E diz a palavra de Deus, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou.
A Bíblia diz que esse filho levanta-se, vai na direção do seu pai para voltar para casa, e a Bíblia diz que vinha ele ainda longe. Ainda longe. Ao escutar o louvor aqui de Estênio Márcios, cantado nosso irmão Marquinhos, eu fico pensando um pai que está no portão esperando, dia após dia, até a volta daquele filho. Cai a noite e o pai volta para casa. No outro dia, de novo no portão. Ele tem a esperança que um dia esse filho possa voltar. Nós somos humanos e esperamos, alimentamos esperanças. Deus tem certezas. A esperança de Deus é a esperança vitoriosa e certeira de que esse filho vai voltar. E a Bíblia diz então que esse pai, quando ele ainda via longe, o seu pai o avistou. E a Bíblia diz, e compadecido dele. Ele foi tomado de uma compaixão. Você já parou para pensar se esse pai ficasse ali no seu canto, mesmo vendo o filho vindo lá longe, e dissesse, não, eu não vou sair daqui. Eu vou continuar aqui. Não fui eu que saí de casa. Quem saiu foi ele. Ele agora que venha. Não sou eu que vou ao encontro dele, ele que venha. Não sou eu que vou correr ao encontro dele, ele que corra, ele que venha até aqui. Não sou eu que vou abraçá-lo, é ele que deve me abraçar, porque foi ele que deixou o abraço da casa, o convívio da casa, o amor da casa, tudo que nós tínhamos aqui. Ele abandonou tudo isso, jogou tudo no lixo e foi embora. Não, a Bíblia diz que quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E é muito bela a cena aqui, porque a cena do pai não é a cena de escrachar, não é a cena de humilhar, não é a cena de vingar-se, não é a cena de, eu vou mostrar agora para a comunidade, para quem estiver ao redor, como é que se faz com alguém que faz o que um filho desse fez. Pedir a parte da herança quando eu ainda estava vivo, que desrespeito, que falta de consideração, eu não tinha nem morrido para a herança ser dividida. Um menininho desse que não sabe nem o que é a vida, já está pedindo a parte da herança dele, não lutou para construir o que eu construí. Não, o pai não tem essa atitude. A Bíblia diz que este pai é tomado de uma compaixão profunda, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Não era muito próprio dos judeus saírem correndo, até porque quem corre, como já disse alguém, quem corre não conta os seus passos. E um homem maduro, pai então ali de jovens ou adultos, não era um senhor para estar correndo como um destrambelhado na vida. Não era próprio dos judeus isso. Mas a atitude de um pai cheio de compaixão é a atitude de um pai que vê um filho voltar perdido, desorientado, mendigo, como foi cantado, e é o que a Bíblia dá a entender, nem das coisas dos porcos ele podia comer, prostrado lá, cuidando de porcos, e nem das alfarrobas, nem daquilo que os porcos comiam, lhes era dado a comer, para mostrar a que estado de indignidade chegou aquele filho. A primeira atitude desse pai é a atitude de compaixão. No perdão que estendemos uns aos outros, nós precisamos de compaixão. Assim como Deus foi compassivo e continua sendo e continuará sendo sobre as nossas vidas. A compaixão do Senhor, a misericórdia do Senhor derramada sobre as nossas vidas em nos perdoar. Mas esse pai não ensina só sobre compaixão, em primeiro lugar, sim, sobre compaixão. Mas há uma segunda lição, uma segunda atitude de quem concede perdão e que nós podemos aprender a partir desse pai. É a atitude da restauração. É a atitude da restauração. Não só compaixão, mas restauração. Você percebe o que esse pai fez em prol do seu filho? Veja o que está aí no versículo 21. Depois do versículo 22 e o início
do versículo 23. Olha como a Bíblia diz: e o filho então lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai não deixa, segundo o que está aqui, ele não termina o que ele tinha planejado falar, porque o que ele iria dizer, e está lá nos versículos anteriores, ele ia dizer: olha, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Não, a fala é cortada aqui. O pai, porém, disse aos seus servos. Ele corta aquela fala, e ele agora dá ordens aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Veja, até o início do versículo 23 diz: trazei também e matai o novilho cevado. Algumas atitudes este pai teve nesse processo de restauração. Ele diz aos seus servos: tragam a melhor roupa, vistam ele com a melhor roupa. Ele não estava com trajes reais, ele veio do cuidado dos porcos, prostrado e largado lá. A ordem do pai para os seus servos é: tragam a melhor roupa, vestiu, coloquem nele a melhor roupa. Isto era um sinal de distinção. A melhor roupa distinguia então o seu filho ou os seus filhos dos servos da casa. É a melhor roupa, tragam a melhor roupa que vocês tiverem para ele. Foi a ordem dada aos servos. Mas não só isso. Ponde-lhe um anel no dedo, coloquem um anel no dedo dele. E era aqui um sinal da autoridade da família. Coloquem um anel no dedo dele. Era o sinal de autoridade, que ele estava sendo restaurado, a sua autoridade estava sendo restaurada, a sua posição na família estava sendo restaurada. Vocês lembram quando o faraó estabeleceu José como a segunda pessoa no Egito? Era a primeira pessoa após Faraó. Faraó colocou um anel no dedo dele, para simbolizar essa transferência de autoridade, para dizer: ele me representa. O pai agora estava dizendo: eu estou restaurando a posição dele aqui na família. Ele é desta família. Eu estou restaurando a posição dele nesta família. Coloquem um anel no dedo. Coloquem não só isso, mas diz a palavra: vestiu, trazei depressa a melhor roupa, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Sandálias nos pés. Era o sinal de um homem livre. Sandálias nos pés. Os escravos andavam descalços, mas os filhos não. Os filhos tinham calçados, a menos que o seu senhor desse calçados, imagina, para todos os escravos. Não, era comum e normal que os escravos andassem descalços, mas não os filhos. E aí o pai olha para os servos e diz: coloquem sandálias nos pés dele. Nós estamos recebendo ele não como escravo, não como servo. A posição dele está sendo restaurada nesta família. Nós estamos restaurando, eu estou restaurando a posição dele nesta família, de forma completa. Eu estou perdoando ele. Roupa, a melhor, um anel no dedo, sandálias, então, ali nos pés. Mas como se isso não bastasse, o pai ainda tem uma atitude. No início do versículo 23, trazei também e matai o novilho cevado. O novilho cevado, ele era preparado para momentos cruciais, para momentos muitíssimo importantes da família. E agora, ali, na visão do pai, estava um momento muitíssimo importante. Era um momento de perdão e restauração de um filho. E agora ele estava dando ordem aos seus servos: tragam e matem o novilho cevado. Tragam o novilho cevado. Matem este novilho. Que coisa maravilhosa esse pai fez. Nem sempre os filhos esperam algo desta forma. Nem toda a história termina tão bonita
assim, de certa forma. Mas há algumas também que terminam bonitas. Conta-se que de um filho que, depois de ter largado tudo, sua família, e ter acabado com tudo, voltou, e antes de voltar passou um telegrama para o seu pai. Ele disse: pai, estou arrependido. Falou lá o que queria falar, pedindo perdão, e sem saber se seria acolhido. E diz a história que ele disse: pai, eu queria só um sinal. O trem vai parar na estação, mas antes de chegar na estação da cidade, eu vou passar pela fazenda no trem, como o senhor bem sabe. E eu queria pedir só uma coisa, que o senhor colocasse um lençol em uma das árvores, estendido, um lençol branco, para que eu pudesse ver que o senhor me perdoa. Se o senhor me perdoa, eu vou descer na estação. Se o senhor não me perdoar, eu entendo, eu vou prosseguir a viagem. Imagina o pulsar do coração daquele filho. E diz a história que quando ele se aproximou, não tinha um lençol não. Tinham vários lençóis pendurados em várias árvores. Como se o pai dissesse: eu não quero que ele passe por aqui, ele tenha dúvida de que eu amo e eu perdoo. Eu perdoo. Eu concedo perdão. E como é bênção para um filho poder ser restaurado e reconhecer o grande amor desse pai. Mas há uma terceira atitude. Não só a compaixão, não só a restauração, mas também a reconciliação. Se você olhar o que está a partir do versículo 25, a reconciliação. A palavra de Deus nos diz, o versículo 25 até o início do versículo 28, ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Achou estranho. Que festa é essa? O que está acontecendo? Eu não estou sabendo de nada. O que está acontecendo? E depois, então, perguntado, informaram a ele: veio o teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado. E deram a razão, porque o recuperou com saúde. A Bíblia, então, nos diz, nesse versículo, o início do versículo 28, ele se indignou e não queria entrar. Que cena terrível, que cena trágica, difícil. Às vezes até por um lado, compreensível para nós como humanos. Mas também diante do que o filho mais novo fez, que atitude a gente poderia esperar do irmão mais velho, tão correto, tão certinho, de seguir as normas, as regras da casa? O filho mais velho, irmãos, aqui representa os judeus. Os judeus que se gabavam de cumprir meticulosamente a lei. Se você passar poucos capítulos à frente, Jesus conta uma outra parábola, Lucas 18, de 9 a 14, Jesus nos conta uma parábola que mostra a atitude dos judeus. Como eram meticulosos e como eles se consideravam justos, corretos. Lucas 18, de 9 a 14, nos diz: propôs também esta parábola a alguns, percebam, que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros, confiavam em si mesmos, e desprezavam os outros. Então Jesus conta uma parábola. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Lembre-se dos publicanos. O fariseu, posto em pé, orava, perceba o que Jesus diz, de si para si mesmo. E orava de que forma? Desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, como que alguém que está na área reservada aos judeus para adoração e contempla ao longe pecadores, publicanos ali na área dos gentios, que não podiam entrar na área dos judeus, ali no templo. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Agora veja a atitude do publicano.
o publicano estando em pé, longe, porque era a área dos gentios, longe da área dos judeus no templo, o publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Então Jesus termina dizendo: digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esta era a atitude dos judeus. E este filho mais velho, ele prefigura e ele simboliza e representa justamente os judeus, que se consideravam tão certos, tão cumpridores da lei. E esse filho, então, mais velho, ele fez exatamente igual àquele fariseu no templo na sua oração. Ele exaltou a si mesmo. Veja o que está no versículo 29. Quando o pai o procurou, a Bíblia diz: mas ele, o filho mais velho, respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos. Alguns entendem: puxa, como ele foi egoísta. Ele não falou: o senhor nunca matou um cabrito para festejar um aniversário nosso, aqui meu, aqui no meio da família. Não, o senhor nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Ele não estava pensando na família, ele estava pensando nele, nos amigos dele. Ele exaltou a si mesmo quando ele disse: olha, eu nunca transgredi uma ordem tua. Eu não saí de casa, eu estive aqui o tempo todo, ao lado do Senhor. Eu nunca transgredi uma ordem tua. Mas ele não só exaltou a si mesmo. A Bíblia diz também que ele desprezou o outro. Ele desprezou o seu irmão mais novo. Veja o que está no versículo 30. Vindo, porém, isso faz parte da resposta do filho mais velho para o pai, que foi procurá-lo. Vindo, porém, esse teu filho. Ele não diz: olha, vindo, porém, esse meu irmão mala, muito ruim esse meu irmão, eu não sei nem se ele é filho do Senhor mesmo. Não, ele não fala meu irmão. Ele diz: vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Ele não só exalta a si mesmo, mas ele despreza o seu próximo. Ele despreza o seu irmão mais novo, arrependido. Ele julga esse irmão como indigno. Nem era digno ele, o filho mais novo, nem era digno o filho mais velho. Todos nós somos indignos, merecedores do castigo de Deus. Se não for a misericórdia, essa compaixão de Deus, nós jamais seríamos perdoados por causa dos nossos pecados. Mas qual foi a atitude do pai? A atitude do pai está aí, como a palavra de Deus nos diz. Nos mostra no versículo 28. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. A atitude do pai foi a atitude de conciliação. E conciliar é apaziguar. Conciliar é pacificar. Conciliar é também, se você procurar no dicionário português, da língua portuguesa, é reconciliar. É harmonizar pessoas que estão litigantes, estão em briga, estão em confusão, estão em desarmonia. A atitude do pai aqui é uma atitude de conciliação, de reconciliação, de apaziguar aqueles corações, de tratar os corações. E quando a Bíblia diz que o pai saiu, no versículo 28, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, é porque ele saiu da casa, da festa, para ir atrás de um filho que precisava também voltar para dentro da casa. Tinha saído, sim, para trabalhar no campo, agora voltava e não queria mais entrar. O pai foi em busca dele também. Se o pai aguardava o que tinha ido para terras distantes, que dirá o que estava ali próximo, trabalhando na lavoura, trabalhando ali no campo.
Mas o pai ainda faz mais, no versículo 31. O pai reconheceu e reafirmou o valor daquela filiação do filho mais velho. No versículo 31 a Bíblia diz: então lhe respondeu o pai: meu filho, para o filho mais velho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Meu filho, eu reconheço o seu esforço, eu reconheço o seu trabalho, eu reconheço que você sempre está comigo, você está aqui ao meu lado. Isso não está passando de largo, isso não está passando desapercebido. Eu reconheço isso, tudo que é meu é teu. Você não precisa não é só um novilho cevado, tudo o que é meu é teu. Eu reconheço isso. Mas mais ainda, esse pai então estende o seu amor. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O amor moveu o coração desse pai a dar explicações na direção da reconciliação. Esse teu irmão, ele não vai usar a expressão que o filho usou, esse teu filho. Ele não vai dizer: esse meu filho estava perdido. Não, esse teu irmão. Você precisa reconhecer isso, ele é seu irmão. Eu estou aqui para ajudar nessa reconciliação. A atitude de quem concede perdão precisa ser uma atitude de reconciliação, para que esse perdão possa ser de fato completo. É uma atitude de compaixão, é uma atitude de restauração, é uma atitude, em terceiro lugar, de reconciliação. Quem concede perdão precisa estar preocupado em reconciliar, harmonizar novamente as partes que estavam em desarmonia. Mas eu quero terminar dizendo que quem concede perdão, e nós aprendemos isso com o Pai, quem concede perdão precisa ter também a atitude de celebração. O Pai nos ensina não só sobre a compaixão, o Pai nos ensina não só sobre restauração, o Pai nos ensina não só sobre reconciliação, mas o Pai desta parábola nos ensina sobre celebração, sobre festa. E se você olha a Bíblia, o povo de Deus sempre foi um povo muito festeiro. Nós cantamos um louvor agora, no início do culto. Ó, que belos hinos cantam lá nos céus. Nós declaramos aquilo que a palavra de Deus fala, que há júbilo nos céus quando um pecador se arrepende, quando alguém se entrega ao Senhor Jesus Cristo, quando alguém volta para os braços de amor do Pai. Há júbilo nos céus. Os anjos adoram a Deus, e Deus recebe a honra, a glória e o louvor quando pecadores se rendem, reconhecem os seus pecados, porque é o amor de Deus alcançando cada coração e agindo em cada um dos nossos corações. Há festa, e é isso que a palavra de Deus nos fala. O perdão precisa terminar em festa. O versículo 23, a palavra de Deus nos diz, a frase, depois de que o pai então fala sobre o que era preciso ser restaurado, o versículo 23 vai terminar dizendo: comamos e regozijemo-nos. O pai está convidando toda a casa à festa, a celebrar a volta, a vinda desse pecador. Comamos e alegremo-nos. E o versículo 24 vai dizer: porque este meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. E a Bíblia diz: e começaram a regozijar-se. E como lemos aqui no versículo 32, quando o pai vai dar explicação ao filho mais velho, então ele vai dizer: era preciso que nos regozijássemos, era necessário que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
O Pai nos ensina que o perdão precisa terminar em festa. Nós precisamos nos alegrar por aqueles que são convertidos pelo Senhor, porque é Deus quem converte o nosso coração. Nós precisamos nos alegrar quando o maior pecador aos nossos olhos, e que não deveríamos ter essa visão, porque todos nós somos pecadores, quando ele se entrega ao Senhor Jesus. Quando um Pedro da vida, que negou Jesus 3 vezes, se rende, se entrega e reconhece em Jesus o seu Senhor e Salvador. Quando Maria Madalena, de quem Jesus expulsou 7 demônios, segue o Senhor Jesus Cristo. Quando um Zaqueu da vida reconhece e diz: olha, se eu defraudei alguém, se eu roubei de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa, mudança de vida. Olha o que o poder de Deus está fazendo, e tantos outros, quando um Tomé é capaz de crer no Senhor Jesus sem precisar tocar, agora estava vendo: Senhor meu e Deus meu, como é que eu fui duvidar da promessa do meu mestre, do meu Senhor, e tantos outros. E nós, que bênção, e que bênção é a festa do Senhor, por nossa conversão, por nossas vidas. Perdão precisa terminar em festa. Quem concede perdão precisa ser tomado por um coração de celebração, de festa, de alegria. Pessoas entregando suas vidas ao Senhor Jesus. Discípulos de Cristo que já seguiam ao Senhor Jesus, arrependendo-se dos seus pecados, sendo transformados pelo poder do Espírito de Deus, tendo suas vidas alteradas, o rumo alterado, perdoados em Cristo, para viver de fato uma nova vida. Atitudes de quem concede perdão: a compaixão, a restauração, a reconciliação e a celebração. Que nunca a gente pense: ah, mas vai celebrar, ah, vai dar festa, ah, vai elogiar, Nós temos que elogiar, glorificar a Deus, exaltá-lo, e temos que gerar boa vontade nos corações, sermos instrumentos de Deus na vida das pessoas, dizer: me alegro por você, me alegro por você tomar a decisão de seguir o Senhor Jesus, me alegro por você de reconhecer que você é um pecador como eu sou, como todos nós somos, e que nós precisamos de Jesus. Me alegro por você reconhecer isso, que precisa de Jesus na sua vida, e mais do que é a alegria do nosso coração de ver alguém entregando sua vida ao Senhor Jesus, é a alegria dos céus, de saber que há júbilo nos céus, por uma alma, por uma ovelha que agora se volta para o seu mestre e Senhor, e vai segui-lo. Há histórias muito duras, irmãos, há histórias muito tristes, dolorosas, de gente que muitas vezes não acredita que a igreja não será capaz de perdoar. Philip Yancey, num livro Maravilhosa Graça, talvez muitos tenham tido a oportunidade de lê-lo. Se você não leu, vale a pena. Ele diz de um amigo seu que trabalhava com prostitutas numa cidade norte-americana, evangelizando, levando o evangelho, e certa vez ele ficou chocado com a vida daquela mulher, que chegou a usar a sua filha para ganhar dinheiro usando o corpo da filha. Há uma história lá, relatada, verídica, segundo o testemunho de Philip Yancey, de um amigo dele. Não foi alguém, ele ouviu uma história, não, um amigo dele contou de um ministério que tinha de evangelizar prostitutas numa das cidades norte-americanas. E ele disse que esse amigo certa vez perguntou à mulher: você nunca pensou em ir a uma igreja? E a resposta dela foi: eu ir numa igreja? O que é que eu iria fazer numa igreja? E nas palavras ela estava
dizendo o seguinte, e ela disse ali uma parte que ela diz assim: eu já me sinto tão suja. Eles, se referindo à igreja, eles iriam me fazer sentir pior do que eu já me sinto. Às vezes, eu e você, nós não precisamos falar nada. Nós não precisamos ler todos os mandamentos. Nós não precisaríamos ler para uma mulher desta todos os versículos sobre prostituição. Ela estava precisando só de alguém para ouvir, porque ela já se sentia podre demais. Então deixa ela falar. Quando ela colocar toda a podridão, você não precisa mais falar da podridão. Ela já reconheceu ali. E aí eu quero crer que é Deus operando na vida dela, para agora sim ela ouvir do Filho de Deus, que perdoou meretrizes, que transformou meretrizes, que salvou meretrizes. Nunca esqueça de Raabe, era uma meretriz. E Deus a transformou e fez dela a trisavó do rei Davi. Que coisa tremenda e maravilhosa. É só você olhar a genealogia lá de Mateus capítulo 1. Ela está na genealogia de Jesus. E ela foi a trisavó do rei Davi. Que coisa tremenda. Deus faz isso. Deus perdoa, transforma, Deus restaura. Mas eu gostaria de terminar com uma outra história do livro que me chamou profundamente a atenção. Pensando nas atitudes de quem concede perdão, pensando na compaixão, na restauração, na reconciliação e na celebração. Há uma outra história, e me permita ler cada palavra e pedir para você prestar bastante atenção. Ainda nem sempre vou lendo uma história, mas cada palavra faz sentido. Uma pequena história, mas muito profunda. A Bíblia diz que uma jovem... desculpe, a Bíblia não. O livro de Philip Yancey, ele conta a história verídica de uma jovem que fora criada em um pomar de cerejas, na parte superior de Traverse City, no Michigan. Os seus pais, um tanto antiquados, costumavam reagir mal ao seu piercing no nariz, às músicas que ela ouvia e ao comprimento de suas saias. De vez em quando eles a repreendiam e ela fervia por dentro. "Odeio vocês!" gritou para o pai quando ele bateu à porta do quarto dela depois de uma discussão. Naquela noite, a jovem realizou um plano que mentalmente já ensaiara dezenas de vezes. E aí ela fugiu de casa. A jovem havia visitado Detroit apenas uma vez, em uma viagem de ônibus com os jovens da igreja para assistir aos jogos dos Tigers. Os jornais de Traverse City descreviam em chocantes detalhes as gangues, as drogas e a violência na cidade de Detroit. Ela concluiu que provavelmente seria o último lugar onde seus pais a procurariam. Talvez na Califórnia ou na Flórida, mas não em Detroit. No segundo dia ali em Detroit, ela conheceu um homem dirigindo o maior carro que ela já vira na vida. Ele lhe ofereceu carona, pagou-lhe um almoço e arranjou um lugar para ela ficar. O homem deu-lhe alguns comprimidos que a fizeram sentir-se melhor do que jamais se sentira. Ela se sentiu ótima e concluiu: seus pais não permitiam que ela se divertisse. A boa vida continuou durante 1 mês, 2 meses, 1 ano. O homem com um carrão, ela o chamava de chefe. Ensinou-lhe coisas de que os homens gostam. Sendo menor de idade, os homens lhe pagavam mais. Ela morava em um apartamento pequeno e podia encomendar o que precisava. Ocasionalmente pensava nos pais em casa, mas a vida deles lhe parecia tão chata e provinciana que mal acreditava que fora criada ali. Ela se assustou ao ver sua foto na embalagem de leite com os dizeres: "Vocês viram esta criança?" Agora, porém, com o cabelo tingido de loiro e com toda a maquiagem que usava, ninguém a consideraria uma criança. Além do mais, a maioria dos seus amigos também fugira de casa. E ninguém dava com a língua nos dentes em Detroit.
Depois de um ano, os primeiros sintomas incipientes da enfermidade apareceram e ela ficou surpresa com a crueldade do chefe. Dizia ele: hoje em dia a gente não pode facilitar, ele rosnava. Antes que a jovem percebesse, ela estava na rua, sem um tostão. Ela ainda conseguia ganhar alguma coisa de noite, mas não lhe pagavam muito, e todo o dinheiro era usado para manter o vício. Quando chegou o inverno, ela se encontrava dormindo nas grades de metal do lado de fora de uma loja de departamentos. Dormir não era bem a palavra certa. Uma adolescente sozinha na noite de Detroit não pode nunca baixar a guarda. Estava com olheiras profundas, sua tosse piorava. Uma noite ela se encontrava acordada, atenta ao barulho de passos. De repente, tudo ao seu redor pareceu diferente. Ela não se sentia mais como uma mulher do mundo. Sentia-se uma menininha perdida em uma cidade fria e assustadora. Começou a soluçar. Seus bolsos estavam vazios, estava com fome, precisava de uma dose. Trêmula, encolheu as pernas debaixo dos jornais que empilhara sob o seu casaco. Alguma coisa acionou uma série de lembranças e uma imagem preenchia sua mente. O mês de maio em Traverse City, quando milhares de cerejeiras estão em flor, todas ao mesmo tempo, e ela via seu cachorro correndo no meio das fileiras das árvores em flor, atrás de uma bola de tênis. Deus, por que eu fugi? Ela disse para si mesma, e uma dor traspassa o seu coração. Meu cachorro em casa come melhor do que eu agora. A jovem estava soluçando e imediatamente percebeu que desejava voltar para casa mais do que qualquer outra coisa no mundo. 3 telefonemas ela deu, todos caindo na secretária eletrônica. Nas 2 primeiras vezes ela desligou sem deixar uma mensagem. Na terceira, porém, ela disse: papai, mamãe, sou eu. Estive pensando em voltar para casa. Estou pegando um ônibus e chegarei amanhã, lá pela meia-noite. Se vocês não estiverem me esperando, bem, acho que ficarei no ônibus e prosseguirei viagem para o Canadá. Foram 7 horas de ônibus entre Detroit e Traverse City. Durante aquele tempo, ela percebia os erros no seu plano. E se os pais estivessem fora da cidade e nem tivessem ouvido a mensagem? Não deveria ela ter esperado outro dia para poder falar com eles? E mesmo que estivessem em casa, provavelmente já a consideravam morta há muito tempo. Deveria ter-lhes dado um tempo para se recuperarem do choque. Seus pensamentos pulavam de lá para cá, entre as preocupações e o discurso que estava preparando para o seu pai. Papai, sinto muito. Eu sei que eu estava errada. A culpa não foi sua, foi minha. Papai, você pode me perdoar? Ela repetiu as palavras muitas e muitas vezes, com a garganta apertada enquanto as ensaiava. Nos últimos anos não havia pedido perdão a ninguém. O ônibus estivera andando com as luzes acesas e a neve, através dos floquinhos, batiam no calçamento desgastado por milhares de pneus e o asfalto exalava vapor. Ela havia esquecido como a noite é escura lá fora. Um cervo cruzou a estrada como uma flecha e o ônibus deu uma guinada. De vez em quando aparecia um outdoor ao lado da estrada. Uma placa indicava quantos quilômetros faltavam até Traverse City. Oh Deus! Quando o ônibus finalmente entrou na rodoviária, os freios sibilando em protesto, o motorista então anunciou no microfone: 15 minutos, pessoal! É tudo quanto vamos gastar aqui. 15 minutos. 15 minutos para decidir a sua vida. Ela se examinou em um espelhinho, alisou o cabelo e limpou o dente manchado de batom. Olhou para as manchas de fumo nas pontas dos dedos e ficou imaginando se os pais iriam perceber isso se eles estivessem lá. E a história vai terminar dizendo que ela entrou no saguão,
sem saber o que esperar. Nenhuma das milhares de cenas que passaram por sua cabeça a prepararam para aquilo que ela viu. Ali, naquele terminal de ônibus, de paredes de concreto frias e cadeiras de plástico, em Traverse City, no Michigan, seu pai não estava lá. Sozinho não. Ele estava com um grupo de 40 parentes, irmãos, irmãs, tios, primos, uma avó, uma bisavó e sua mãe para recebê-lo. Todos eles estavam usando chapeuzinhos de festa e assoprando apitos. Na parede do terminal havia um cartaz dizendo: "Seja bem-vinda". Da multidão que a recepcionou, irrompeu o papai. Ela olhou para ele, através das lágrimas que brotavam dos seus olhos, como mercúrio quente, e começou o discurso que ela havia memorizado e repetido ao longo de toda a viagem. Começou e então disse: "Papai, eu sinto muito. Eu sei que..." Ele a interrompeu e disse: "Quieta, filhinha. Nós não temos tempo para isso agora. Nem nada de pedidos de desculpas. Você vai chegar atrasada na festa. Lá em casa há um banquete esperando por você." É assim que Deus faz, com o meu coração e com o seu. São atitudes de quem concede perdão. Deus faz assim. O Deus de compaixão, de restauração, de reconciliação e de celebração. É isso que Deus faz nas nossas vidas, quando nós nos voltamos para Ele. Arrependidos, os seus braços estão abertos para nos receber. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Eu não conheço o seu coração. Às vezes não conheço nem mesmo o meu próprio coração. Como se diz, nem me conheço. Nem o da esposa, nenhum coração. Nós não conhecemos, só Deus. Deus sabe o que se passa no mais íntimo do nosso ser. Eu não sei como você está hoje aqui. Talvez você esteja se sentindo o pior de todos os pecadores. Alguém indigno de receber o perdão de Deus. Saiba que todos nós o somos. Somos indignos do perdão. Mas Deus é o Deus de compaixão. É o Deus de restauração, de reconciliação. É o Deus de celebração. Ele mandou Jesus para morrer na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados. De cabeça baixa, olhos fechados. Eu quero pedir que você feche seus olhos. É você com Deus e ninguém mais. Eu queria perguntar se há alguém que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, mas gostaria de levantar uma de suas mãos, entregando a sua vida a Jesus, reconhecendo-se como pecador, como todos nós somos, carentes do perdão e da graça do Senhor. Alguém que ainda não tomou essa decisão, mas gostaria de fazê-lo nesta noite. Alguém que gostaria de levantar uma de suas mãos, tomando a decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Alguém que gostaria de tomar esta decisão. Se você deseja, levante uma de suas mãos. Se é isto que está no seu coração, se é isso o desejo do seu coração, de ser um discípulo do Senhor Jesus. Há alguém? Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença. Tu conheces os nossos corações. Nós te louvamos pelo Teu grande amor e o Teu perdão, porque Tu és Deus de compaixão. Tu és Deus de restauração, de reconciliação, de celebração.
É o Senhor quem nos perdoa, quem estende o perdão e nos ensina a perdoarmos, Senhor. Nos ajuda. Nós precisamos grandemente deste perdão nos nossos relacionamentos. Seja em casa, seja na igreja, na sociedade em que vivemos. Nos ajuda, Senhor, a sermos exemplo desse perdão. Assim como o Senhor nos perdoou, ó Deus, nos ajuda a perdoarmos o nosso próximo. Nos ajuda a aprendermos com este Pai, que é uma figura e representa o Senhor mesmo, Deus maravilhoso, Deus perdoador. Nós te bendizemos e te adoramos por Jesus, o teu Filho, que morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Nós te adoramos por isto, por Ele, o teu Filho, por tudo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. E clamamos a tua bênção e direção, no nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor.